Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. E eu tenho a honra de estar falando com o Fabrício Ramos, da Casa dos Bolos. De Bolos, perdão, Casa de Bolos. É um prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouco da história, um pouco de bater um papo bem agradável aqui. É um prazer. O prazer é todo meu. Escuta, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, lendo um pouco sobre o seu negócio, né, o negócio da sua família e tudo mais, foi o fato de que eu também tenho uma mãe de 80 anos. A minha mãe, ela vende empanada na rua, ela vende empanada até nos meus negócios, né, que eu abro os meus negócios para ela poder vender as empanadas dela. E é muito muito interessante, né? Porque a tua mãe começou a tua mãe começou a empreender com a dona Sônia, né? A dona Sônia, com 65 anos. Com 65 anos. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que, assim, primeiro, a gente acha que empreender é uma coisa para gente muito jovem. E eu tenho a impressão de que, muitas vezes, quanto mais experiência você tem, que você acumulou ao longo da vida, tanto mais resiliente o seu negócio, tanto maior vai ser a probabilidade do seu negócio dar certo, porque ele vai ficando resiliente de acordo com a tua experiência, né? E sabendo daquilo que pode funcionar ou que não pode funcionar. Enquanto que a gente imagina na nossa sociedade que uma pessoa de 20 anos ela vai conseguir ser mais bem-sucedida no negócio do que uma pessoa experiente, né? E voltando, outra coisa que eu também fiquei pensando foi que minha mãe, ela não conseguiu fazer com que um negócio muito simples, que é a empanada, né? A gente é argentino, virasse um negócio de 600 milhões de reais por ano, como o da dona Sônia. É muito interessante, né? Eu estava conversando com você, eu não consegui ter essa capacidade de perceber que... E minha mãe faz as melhores empanadas que eu já provei na minha vida. Imagino. Um negócio de família, receita familiar também. Eu não consegui ter essa visão de pegar um negócio que era da minha mãe e transformar isso numa potência. Mas sabe, Facundo, assim, eu acho que empreender não tem idade, né? Empreender é uma questão de momento, de entender o que você gosta, entender o que o mercado, aquilo que você mais se identifica e acreditar num projeto. No nosso caso, minha mãe, quando com 65 anos, ela viu uma necessidade de continuar trabalhando. Sempre foi dona de casa, cuidou dos 4, nós somos em 4 irmãos, né? Cuidou dos 4 filhos. Vocês são de onde? De Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, é verdade. Foi ali que nasceu a primeira loja. A primeira loja. E aí, quando os filhos já casados, formados, cada um fazendo o seu negócio, ela se viu a necessidade de continuar. Uhum. E o empreender para ela era continuar fazendo aquilo que ela mais gostava. Então, ela só transformou um sonho dela, um gosto dela, que trazia prazer, que trazia momentos de alegria para ela, para um negócio. E a gente, como cada um na sua área, né, cada irmão na sua área, entendeu que ela precisava fazer alguma coisa. E aí, eu acho que a única diferença que tem para sua mãe é que o nosso negócio empurrou a gente para um profissionalismo, para desenvolver o sistema de franquia, a gente aprender a como transformar isso em negócio. Então, assim, é praticamente uma história muito parecida e com momentos diferentes, mas a franquia que a gente criou veio muito dessa simplicidade, da receita dela, da qualidade que ela preserva, que eu acho que tem muito a ver com a história da sua mãe também. Né? Mas a sua mãe sempre foi dona de casa? Minha mãe sempre trabalhou, mas sempre ajudando em casa, né? Ela sempre trabalhou nos negócios do meu pai, sempre cuidando da família. Teu pai fazia o quê? Meu pai teve vários negócios. Era o empreendedor que sempre lutou. Então, ele teve lojas de estamparia, trabalhou como gerente em outros comércios, mas sempre naquela vida difícil, né? Sempre numa vida ali de trabalhador, de lutando, sabe? Uma vida honesta, mas sempre trabalhando. E ele está vivo? Ele não, ele Faleceu. já é falecido. E quando... Você se lembra de algum negócio que ele fez que foi bem sucedido em Ribeirão, não? Então, você tem essas memórias de empreender? Não, então, ele sempre foi bem difícil, né? Porque ele tinha momentos bons e a hora que ele precisava realmente se modernizar, crescer e tal, ele se perdia um pouco. Então, nunca teve grandes negócios que decolaram. Então, a gente sempre teve uma vida muito simples, muito de luta. E acho que isso foi uma base essencial para que a Casa de Bolos desse certo. E a tua mãe fazia bolos para vocês quando vocês eram pequenos. Então, o bolo sempre teve na tua vida ou não? O bolo sempre fez parte da nossa mesa. Então, assim, no interior, acho que aqui a gente Cafezinho com bolo no meio da tarde. Cafezinho com bolo no meio da tarde era todo dia. Então, a gente fazia questão de estar na casa da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Sempre tinha um bolo no café.
Tinha lá o pão de queijo, tinha o pãozinho, tinha manteiga, mas tinha um bolinho feito na hora, feito ali quentinho. E você tem um monte de memórias que A, me- faça. E a tua mãe fazia várias receitas de bolo ou era sempre o a mesmo? memória afetiva desses momentos, assim, às vezes as histórias a gente começa a contar, dá vontade de chorar. Então, assim, cada dia que a gente chegava, tem o bolo preferido de cada filho. Então, hoje Qual que era o seu? o meu era de cenoura, né? Aquele que fazia Na na assadeira. assadeira, cortava, tal. Aí um é de bolo de fubá, o outro era bolo de laranja. Então, cada um tem o seu. E ela agradava todo mundo, né? A ideia dela era Não agradar deixava todos faltar os bolo filhos, para ninguém. E dos 4 filhos, você se formou em quê? Eu sou professor de educação física, de Professor formação. de educação Eu vim do física. basquete, né? Joguei basquete um tempo. Até porque tua Minha altura, altura permite ajuda, isso. né? Mas aí, desde que a gente montou, bem antes da franquia, eu já vim para a área de administração, fiz alguns cursos fora não cursos superiores, mas cursos esporádicos na FGV, em alguns Cursos de complementação, de né? complementação, de projeto, gestão, administração, para poder aprender a lidar com outros negócios, né? E você tem um irmão que é engenheiro. Então, irmão engenheiro. Ele faz o que hoje na Casa de Bolos? Ele é o responsável pelas operações, parte financeira. Ele é tipo um CFO. Tipo um CFO. Você tem um irmão que está responsável por expansão internacional, que está em Portugal. Está em Portugal, que é o Eduardo, também formado em administração, com MBA em gestão. E ele resolveu se mudar para cuidar da Casa de Bolos lá na Europa. Na Europa. Ele é o nosso braço na Europa. Mas a nossa opção é que ele montasse a loja, operasse primeiro a loja para a gente aprender a lidar com o mercado, entender todas as características de mercado para uma futura expansão na região, né? Primeiro a gente está aprendendo para depois poder franquear. E aí o último irmão cuida do marketing. Cuida do marketing, que é na área de marketing. E, cara, como é que lidar 4 irmãos, porque é um negócio mais familiar, eu nunca ouvi falar de um negócio mais familiar que esse. Vocês sempre se deram bem? Porque, por exemplo, eu tenho mais 2 irmãos. E é um arranca-rabo direto, assim. A gente não se dá muito bem, não, lá em casa, sendo muito sincero. Eu vou te falar que tem as dificuldades. São 4 cabeças diferentes, que num ponto é muito difícil de lidar, porque são pensamentos diferentes, mas na empresa é muito bom porque cada um se completa. E a gente tem uma maneira de lidar com isso muito clara e muito transparente. Então, assim, se todos concordarem, a gente segue em frente. Se um não concorda com algum projeto, com algum sabor de bolo a ser lançado, a gente vai trabalhar mais até que todos estejam alinhados no mesmo objetivo. Então, isso ajudou muito no começo, porque tinha muita ideia diferente. Mas é difícil não levar as relações pessoais, familiares, os traumas, as histórias do passado para dentro do negócio hoje? É difícil. A dona Sônia já teve que interferir? Não, a gente deixa ela bem a par de algum conflito entre irmãos. Ou entre os sócios. Porque aí a gente tenta Porque vocês são separar sócios também da operação. Sócio da operação. Então a gente tenta deixar ela apartada um pouco nisso. Às vezes ela volta Minerva, às vezes a gente precisa dela para decidir alguma coisa simples da operação e a gente fala com ela. Mas são 15 anos hoje de Casa de Bolo. Vou te falar que os momentos difíceis foram bem poucos, porque a gente sempre teve a família como base. Então a gente sempre conseguiu, mesmo após um conflito, sentar e ponderar e discutir, abaixar a cabeça e conseguir chegar no consenso. Isso para o negócio é muito importante. Porque também eu também mentoro outros empreendedores e eu sempre dou o conselho de não abrir negócio com esposa, com irmão, com pai, porque as relações, às vezes, familiares e pessoais se sobrepõem à relação de negócios, né? Ao negócio, né? Então, e é difícil você não levar isso para dentro de casa. Então, às vezes, você tem ali um momento que é de família que está misturado com o momento de negócio. A gente, graças a Deus, tem uma boa relação entre todos. Então, a gente consegue lidar bem com isso. Lógico, tem momentos ali mais difíceis, mas a gente lida bem. A Sônia começou a fazer os bolos porque ela queria complementar a renda dentro de casa, né? Que é uma realidade de grande parte das mulheres aqui no Brasil. Minha mãe sempre dona de casa, era aposentada, bem da base da aposentadoria. E ela queria ter alguma coisa para complemento de renda. E quando ela veio com a ideia, para a gente foi muito difícil, porque ela não tinha estudo, era uma dona de casa. E a gente precisava criar alguma coisa que ela conseguisse
administrar, porque abrir um negócio não é só fazer bolo, tem que Não. atender cliente, tem imposto, tem contabilidade, tem funcionário, tem várias variáveis que ela precisava dominar. Então, a gente prezou pela simplicidade. Então, o objetivo do negócio era ser o mais simples possível. E a gente trabalhou muito nisso. E foi difícil de desconstruir algumas características de novos negócios, de como lidar, sistemas, coisas que vinham ali muito para trazer, às vezes, mais eficiência, mas para uma pessoa que precisava lidar com o simples. Uhum. Me dá um exemplo de alguma coisa que vocês tiveram que abrir, por exemplo, você falou de sistema. Assim, tem um sistema de gestão integrado. A gente conseguia fazer isso numa planilha de Excel na primeira loja, que ela conseguia dominar, ela conseguia fazer ali os controles dela. A parte de produção, a gente tinha todas as fichas técnicas de maneira impressa, que a gente preserva até hoje. Não era nada eletrônico, não era nada automático. Tinha ali uma simplicidade como ela faria os bolos. Então, a gente conseguiu preservar uma simplicidade no processo que garantiu eficiência naquilo que era importante para a gente, na produção, na qualidade, no atendimento ao cliente. Ela precisava saber fazer tudo isso. Às vezes a gente fetichiza a tecnologia, o sistema, e fica travado nessa maneira de querer mais eficiência, de tentar fazer com que as coisas fiquem artificialmente eficientes, e é tudo muito mais simples. Você né? sabe que para a gente é um desafio? Como a gente começou um negócio baseado em simplicidade, em qualidade, hoje o mundo moderno empurra a gente para uma tecnologia. Hoje a IA está muito forte, né? Em tudo que a gente ouve aí de empreendedorismo, de negócio, a IA vem tomando conta. E para a gente toma um cuidado muito grande de não perder a nossa essência, de não perder aquela base que a gente criou lá no fundo, que vem dando certo até hoje. E as pessoas buscam isso. As pessoas têm identidade com a simplicidade. E nosso público fala muito com isso, né? Então, às vezes, transformar muita tecnologia, muita coisa nova, pode trazer uma dificuldade para um negócio simples. Entendi. E aí perdeu o foco, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta que me causou muita curiosidade. A tua mãe fazendo um bolo, porque ela fazia... Esse bolo era uma maneira dela se conectar com cada um dos filhos. Sim. Então, não era um bolo, né? Era quase uma maneira dela expressar quase afeto. Um chamado ali para ter os filhos próximos. Para ter os filhos próximos. Era uma maneira dela expressar afeto. Ela colocava afeto e amor naqueles bolos, por mais piegas que isso possa soar. Você tem hoje um negócio de 600 milhões de reais de faturamento ao ano, né? Aproximadamente. Esse ano vocês vão superar esse faturamento. Como que você consegue manter a essência de algo que era feito por uma senhora já aposentada para se conectar com seus filhos e fazer isso escalar até o ponto de que seu consumidor ali na ponta, ele consegue perceber essa verdade da tua mãe, da dona Sônia? Facundo, assim, é um desafio. O primeiro passo é um desafio. Eu acho que o nosso primeiro passo é saber bem escolher o nosso franqueado. O nosso franqueado precisa estar muito bem alinhado com a nossa história, precisa estar muito bem alinhado com o perfil do negócio. Não é um negócio para você chegar lá e colocar um monte de funcionários e ir para casa. Você tem que estar à frente do negócio, você tem que receber o seu cliente. Hoje, o bolo é culturalmente um produto que o brasileiro gosta de ter à mesa. Então, o produto por si só ajuda a gente nesse momento. Assim, várias histórias, assim, inúmeras histórias de pessoas que compraram o bolo, levaram para casa, a hora que comeu o bolo, tiveram lembranças, e quiseram compartilhar com o filho, com o irmão. Então, o produto ajudou muito e eu acredito que o trabalho dos franqueados, do meu lojista ali na ponta, de atendimento, de mostrar a qualidade do produto, a forma como ele é feito, como é o atendimento, isso ajudou muito a manter essa característica. Entendi. Entendeu? Outra coisa que eu queria saber, que tipo de diferencial tem o produto? Porque hoje imagino que você tem uma fábrica onde você faz os mixes e manda para os franqueados. É assim, não? Não. Me conta, então, como é que funciona hoje? Então, hoje... Porque é assim que funciona na maior parte... Na maior da parte dos negócios. Então, a gente desconstruiu isso um pouco. Ótimo. Hoje, cada loja é uma indústria. Cada loja faz o seu próprio bolo. Então, você tem o bolo
feita Forno, no dia, tudo? tudo. É uma indústria. Então, a É gente uma olha... panificadora. Exatamente. Você olha a loja ali, ela é pequenininha, acolhedora, tudo, mas lá atrás tem uma indústria produzindo. E é caro você montar uma panificadora. Os equipamentos são caros, né? São caros, são equipamentos de volume, tamanho industrial, não tem nada, não é caseiro, né? No tamanho. A receita é caseira, mas lá dentro é uma indústria. Mas aí, tudo bem. Então, os bolos são feitos dentro da loja. Dentro da loja, diariamente. Então, os nossos bolos são feitos todos os dias e ele não fica na vitrine mais do que 24 horas. Ele não tem... O tempo dele de consumo fica na casa do cliente. O cliente tem o tempo para consumir o bolo. Na loja, só produto feito no dia. Então, assim, a gente E o que acontece com o produto que não foi vendido? Ele vira investimento em marketing, porque vira degustação, vira um presente. A gente entendi. aproveita esse produto para degustar na própria loja, para oferecer para algum cliente, alguma loja, alguém que você queira... Entendi, vira marketing. Vira marketing. Isso é inteligente pra caramba. Tem o boca a boca, o nosso é o bolo a bolo. Pô, maravilhoso. E aí você precisa ter uma formação técnica para administrar esses fornos? Você precisa ter um padeiro? Não. Então, volta na questão da simplicidade. Hoje a gente preza pelo padrão. E o padrão é seguir a receita. Então, a gente tem as fichas técnicas de produção e quanto mais fiel a seguir a receita, o bolo sai igual em qualquer lugar no Brasil. Mas o mix, não tem mix? Não tem mix, a gente vende produto. Então, como que você garante essa padronização se não tem mix? Por exemplo, você vai fazer um bolo de laranja. Como você sabe que todos os produtos que vão ser usados no bolo de laranja na loja aqui em São Paulo, na loja em Ribeirão, na loja em Fortaleza, tal, vão ser os mesmos. Como que você garante isso? Que o franqueado não está ali na ponta botando alguma casquinha de laranja quando não deveria colocar casquinha de laranja no bolo? A gente tem alguns desvios, né, que a gente consegue identificar com os consultores, que a gente tem os consultores de qualidade. Uma visita cega? Visitas cegas, visitas planejadas, mas a gente tem. E o cliente. O nosso cliente é o nosso maior fiscal, porque o cliente ele está acostumado com a qualidade. Então, se ele vai em alguma loja, ele percebe uma diferença... É impressionante, ele vai no nosso site, vai no nosso WhatsApp, no nosso Instagram e fala, fui na loja tal, comprei um bolo, não estava tão gostoso, esse bolo nunca foi assim, eu sempre adorei e tal. E aí a gente vai lá e vai dar um treinamento, vai fazer uma reciclagem com o cliente, com o franqueado, né? Cara, que coisa doida. Então quer dizer que o franqueado, ele compra os ingredientes de fornecedores que são indicados por vocês, está aqui a lista. A gente mesmo tem uma distribuidora. Uma distribuidora dos ingredientes. Dos ingredientes. Da farinha, do leite, açúcar, o que for. Tudo que vai nos Mas bolos. Não vai nenhum mix. Não vai nenhum mix. Nada. Nos nossos bolos nós não temos nenhum tipo de conservante, aromatizante, mix industrializado. É o bolo que faria em casa. É a receita de bolo. Ovo, açúcar, farinha... a laranja é laranja, limão é limão, não tem sabores, né? Não é essência. Então, esse é o grande diferencial que você tem com relação às outras casas de bolo. Em relação à qualidade, não tenha dúvida. Qualidade é indiscutível. Ele dá mais trabalho, ele é mais oneroso, porque você tem mais produto. Ele é mais caro também. Mais caro, porque os produtos são de qualidade, as marcas homologadas são marcas de primeira linha. Então, a gente preza pela qualidade. Então, é difícil você copiar, mantendo o preço do produto final, que a gente também trabalha com preço muito justo. É difícil copiar, mantendo a qualidade dos produtos, porque os produtos não são os mais baratos do mercado. Então, a gente preza muito por isso. Qualidade, para a gente, não negociação. Não negocia. E eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá, tem um franqueado espertinho. Sempre tem um franqueado espertinho. Né? Sempre tem. Essa é uma coisa da vida. Já tem eles monitorados. Imagino. Ele pegou a franquia, né? Ele está desenvolvendo lá seus bolos, ele começou a desenvolver bolos numa determinada região, deu certo. O cara vai falar assim, por que eu vou continuar pagando taxa de franquia aqui? Porque se eu estou fazendo os bolos, se eu tenho todo o equipamento, se eu tenho todas as receitas... Eu posso... Aí você poderia falar, não, mas as receitas são patenteadas, ou as receitas é uma propriedade intelectual da casa de bolo. Mas o cara vai lá e muda um grama de açúcar ou 2 gramas de farinha e cai fora da marca. E aí ele chama a casa de bolos dele. E como que você faz para evitar esse tipo de situação?
Facundo, assim, é uma situação difícil. Acontece? Já aconteceu? Já aconteceu. Imagino que sim, eu estava me perguntando isso. Mas eu acho que assim, o grande segredo do negócio, principalmente o negócio franquia, não está só ali na receita do bolo, não está só ali no Está produto. na relação que você Tá tem na com relação, eles. está em tudo que a franqueadora trabalha dia após dia para que ele venda mais, para que a marca dele seja reconhecida, para que a qualidade dos produtos dele se mantenha. A gente tem desenvolvimento de produto anualmente, a gente lança de 3 a 4 produtos novos. A gente tem relação com fornecedores. Então, o sistema de franquia ele é muito forte. Entendeu? O sistema de franquia ele dá muito suporte para o franqueado. E, às vezes, é engraçado que às vezes ele paga para entrar num sistema de franquia e quer sair. E as 2 vezes, aconteceu já 2 vezes com a gente, as 2 vezes que um franqueado tentou abrir no paralelo, ele não conseguiu. Não conseguiu se manter. Ele abre, lógico, tem toda a complicação jurídica, né, de concorrência, tudo que é previsto de contrato, mas ele não consegue manter, porque aquilo que ele quer mudar é aquilo que a gente quer manter. Entendi. Entendeu? Então, assim, a qualidade, o preço baixo, o atendimento. E ele quer inovar, ele quer fazer um bolo mais caro, ele quer usar outras matérias-primas mais baratas. Então, ele peca por aquilo que a gente já testou. Então, assim, lá na franqueadora, a gente está testando, a gente está buscando soluções. 24 horas. A gente trabalha pelo franqueado. E ele acha que ele tem, depois que ele comprou, ele acha que ele tem a solução para tudo. E nem sempre a solução é fazer o mais fácil. Às vezes é um barato que sai caro, né? Normalmente porque daí no final das contas você acaba, o franqueado, ele acha que ele vai ganhar mais abrindo, mas a porcentagem que ele paga pela marca também envolve tecnologia, desenvolvimento de produto, fornecedores, de fornecedor, de apoio, de reciclagem, de tudo que vem ali com uma franqueadora. Então, se eu entendi bem, o posicionamento que vocês têm hoje é de alta qualidade, de um bolo que te entrega muito custo-benefício. A percepção de valor é espetacular. Mas ele é um pouco mais caro do que os bolos de... Não, ele é o mais barato do mercado. Ele é o mais barato do mercado, apesar de tudo isso? Apesar de tudo isso. Ele é o mais barato do mercado. Por que modéstia à parte, ele é muito bom. Por que você acha que isso acontece? Como que vocês conseguem, fazendo bolo dentro da loja, com ingredientes naturais, que são enviados todos os dias? Esse bolo tem fabricação diária. Como que você consegue concorrer com um mix de ingrediente? Um pouco pela estrutura criada, né? A simplicidade, ela te dá essa possibilidade. Então, assim, eu dou liberdade do meu franqueado comprar a matéria-prima na melhor opção que ele tem. Região? Na região. Então, assim, eu tenho uma distribuidora que eu forneço 100% dos produtos. Mas se ele tem uma farinha mais barata lá no Nordeste, por que eu vou obrigar ele a comprar mais caro aqui? Entendeu? Então, eu consigo dar para ele uma liberdade de gestão que consiga garantir rentabilidade. Mas como que você garante que essa farinha que ele quer comprar no Nordeste é de qualidade análoga à sua aqui? Porque é a mesma farinha. A gente só tem produtos homologados a nível Brasil. Entendi. Ele encontra todos os produtos. Então ele pode comprar localmente. Pode comprar localmente. Desde que seja do teu fornecedor homologado. Exatamente. Entendi. Então a gente dá condições para ele, para que ele tenha uma garantia de resultado na produção dele de baixo custo. Então, como eu posso te explicar isso? Eu poderia colocar lá alguns equipamentos que dariam mais agilidade na produção, mas deixaria muito mais caro. Então, a gente não precisa elevar essa complexidade na produção. Então, a gente trabalha para que a simplicidade se mantenha. E aí a gente consegue traduzir isso em preço final para o consumidor, garantindo uma rentabilidade muito boa para o franqueado. Tá bom, Fabrício, mas nada pode ser mais simples do que você enviar um mix para a loja. Então, mas o mix, até existe uma onde cadeia de produção do mix. Não, você cria o mix dentro de uma fábrica, envia para a loja. O que pode ser mais simples do que isso? Eu não vou discutir a qualidade, porque a de qualidade seria completamente diferente. Mas se você... eu quero entender o que se chama de simples, porque para mim o que você está chamando de simples é extremamente complicado. Fabricação diária, uma panificadora interna,
Quantas são as receitas hoje? Hoje a gente tem quase 120 sabores. 120 sabores para fazer dentro da loja? Dentro da loja. Cara, onde que você está falando? Por que você está falando que é simples? Não é simples. Não, é uma produção que ela se encaixa, entendeu? Eu acho que assim, que quando você vai para o mix, você vai para o produto industrializado, você cria cadeias de fornecimento e isso vai encarecendo, imposto. Você começa a girar uma cadeia de gastos que você não consegue controlar, entendeu? Me explica um pouco melhor, não entendi, desculpa. Eu hoje, para desenvolver o mix, eu vou precisar de um parceiro que vai lá fazer o produto e vai me gerar um valor para ele. Você vai ter que terceirizar, mas esse valor vai ser menor do que você pagar o imposto em cada um dos ingredientes, não vai? Será? De produto industrializado? Não, nem sempre. É? Nem sempre. E aí a grande questão é o produto final. Então, assim, eu consigo colocar um valor no produto final que compense toda essa produção. Então, assim, a hora que você faz essa conta, a cadeia fica mais barata. Entendeu? Eu vou acreditar que você está estudando isso faz 20 anos. Não, isso a gente 15 anos. Faço conta disso 15 anos. mensalmente. Mas é difícil de entender. Difícil de entender. Porque quando você tira... Vou te dar um exemplo, tentar explicar assim. Quando você tira uma indústria do caminho, você tira um repassador de custo. Porque ele tem que comprar o produto. Mesmo que você tivesse a própria indústria? Talvez se você sim. fosse talvez o sim, dono não, talvez da empresa não, mas hoje o nosso... Vocês já fizeram esse estudo? Não, porque vocês não iam ferir o núcleo, né, que é o bolo artesanal. Mas assim, a gente já olhou para isso, entendeu? De tentar facilitar mais a produção, mas economicamente não faz diferença. E também aferir, no final das contas, aquilo que é mais importante, que é a qualidade do bolo e a impressão de que você está comendo um bolo feito no dia. Né? Nosso core é vender bolo natural, simples, com sabor, com aquele bolo que minha mãe fazia, tal. Então a gente quer aquele bolo. Então não é muito negociável isso lá dentro, né? Vamos fazer um bolo... Não, e nem deveria ser mesmo. É um bolo diferente. E o marketing? O que você acha que tem na Casa de Bolos que você chama que é forte no marketing? A comunicação de vocês... que é feita pelo teu irmão, Sim. né? O que você acha que é um diferencial na comunicação de vocês? Eu acho que a gente vai dar a volta e cair no produto. Entendeu? O produto é o centro de tudo. O nosso marketing é voltado no consumidor final e no nosso produto. Então, levar um novo cliente, manter o nosso cliente dentro da loja, ele entender que aquele produto é feito diariamente, que é feito com produtos naturais, é feito com fruta natural. Então, quando você faz essa cadeia de mensagem, ele volta. Então, o nosso marketing é muito voltado para isso. As campanhas são muito voltadas para a qualidade do produto, para a essência da Casa de Bolo, de trazer memórias que a gente comentou no começo, de sentar à mesa, de sentir aquela emoção de estar ali numa roda de amigos ou com familiares para comer um bolo tão bom quanto minha mãe faria. E aquilo que você me falou da degustação, o produto que sobrou do dia anterior, né? Porque ele tem um tempo de prateleira relativamente alto, né? Quanto tempo deve ser o tempo de prateleira dele? De prateleira ali na loja... 24 horas, mas para o cliente consumir. Ele tem de 5 a 7 dias. 7 dias, Depende de como ele armazena em casa. E depende também da quantidade de líquido, né? Tem variável. Tem bolos que têm um tempo um pouco menor, tem bolos que ficam muito mais tempo. E essa coisa de você permitir que as pessoas tenham acesso ao produto através da produção do dia anterior, eu acho isso genial. Olha, eu vou te falar assim, é até engraçado, né? Às vezes tem franqueados que liga para a gente e fala, esse bolo não vende. A gente fala, faz ele, põe para degustar. E tenha ele na prateleira, feito no dia. É apresentar o produto ao cliente. Então, assim, muitas vezes o franqueado tem aquela questão de, eu não gosto desse sabor, eu não vou fazer. Então, ele inibe o cliente a experimentar. Então, a gente incentiva ele, fala, olha, produza esse bolo, coloca na degustação para o seu cliente e faça ele provar. O teu franqueado ele pode ter autonomia para dizer quais são os produtos que ele vai colocar dos 140 bolos? 120. 120, perdão. Imagina. Dos 120 bolos, ele tem que ter os 120 bolos na loja todos os dias? Não, ele tem que ter o cardápio à disposição e a gente ajuda ele a montar um mix de produção onde ele consiga ofertar todos os sabores de maneira ordenada.
Então a gente tem os sabores que são carro-chefe, né? São os que mais vendem, que O ele de tem que ter todo maçã, dia. né? Fubá. Maçã, fubá, laranja, cenoura, que são os bolos tradicionais, tem que ter todo dia. E tem alguns bolos, às vezes um pouco mais confeitados, às vezes um bolo mais de sobremesa, que a gente mostra para ele qual é o melhor dia. E cada região do país também tem suas características. Então, sim, tem lugares que vendem mais bolo de milho, outros vendem mais bolo de fubá. No Nordeste vende muito bolo de mandioca, né, de macaxeira. No Sul vende bastante cuca. Então, de acordo com a região, a gente monta um mix de produção para que ele consiga ter todos os sabores durante a semana e atenda todos os clientes. Que coisa interessante isso que você acabou de falar, né? Dá para entender muito sobre o país através dos bolos. Dos bolos, né? Cara, É porque a incrível. cuca é muito do sul, Cuca é do Sul. macaxeira é muito do norte, nordeste. Você tem algumas características, né, de região que te mostram assim, né? Aqui em São Paulo a gente nem consegue encontrar cuca, é difícil de encontrar cuca. Nós temos cuca em todas as lojas. Então, assim, os campeões de venda não mudam, né? Maçã, fubá, laranja, cenoura são campeões de venda em todos os lugares. Mas a hora que você começa a analisar as regiões, você vê que tem regiões com sabores mais específicos. Que demais. E aí você disse que eu quero voltar ali no começo. Sim. Então tua mãe estava fazendo os bolos, a dona Sônia estava fazendo os bolos. De repente ela começou a vender os bolos para fora, porque ela montou a primeira loja do nada. Ela começou a vender bolo. Não, minha mãe começou dando bolo de presente para a família. Para todo mundo. Tava todo dando mundo. bolo de... E até o Você se aniversário- lembra desse momento? Sim, o presente da minha mãe para todos os sobrinhos, para todo mundo, era o bolo. Então, Entendi. a tia Sônia, né, a avó Sônia. A avó Sônia, eu vou fazer aniversário, só me dá o bolo. Claro, ela dava aqueles bolos todos confeitados, enfeitados, fazia desenhos. Tanto é que no começo, a minha ideia, né, em particular, ela falou, vou montar uma confeitaria estilo Cake Boss, né? Bolos confeitados, que ela fazia bolo de aniversário. Mas não era isso que ela queria. Eu falei, não é isso. Eu quero esse bolo de mesa, o bolo do café. Aí ela começa a dar esses bolos para a família. Ela presenteava, né? Todos os aniversários ela levava o bolo. E aí, quando ela quis trazer isso para um negócio, a gente falou, então vamos transformar isso num negócio. Mas você se lembra desse momento? Ela chegou para vocês e falou: filhos, eu quero montar uma casa. Eu quero montar uma loja. Você teve esse momento? Ou algum dos filhos Não. falou: mãe, isso daí vai virar um negócio? Teve um café onde ela falou assim, olha, eu quero vender bolo. Teve um café com todos vocês ou não? Não, com dois dos irmãos. Aham. Quero vender bolo. E aí o assunto foi indo. No outro fim de semana a gente estava lá em Ribeirão de novo. Ela falou, eu quero vender bolo, eu quero fazer um negócio. Eu tive um sonho que eu preciso transformar isso em realidade. E a gente foi quando começou a provocar a gente em como fazer isso. Em como transformar esse sonho dela, essa vontade dela de empreender, de colocar esse momento que ela tem ali em negócio. E os 4 irmãos estavam bem empregados naquele momento? Ou tinha um que estava entre Então, empregos, um estava desempregado? Os 3 irmãos mais velhos, né? Eu e mais 2, né? Eu sou o segundo. Aham. A gente cada um já era casado, já tinha seus tinha trabalhos, filhos né? também, já né? tinha filhos, tal. E o Rafael, o mais novo, que é o que cuida do marketing, estava numa transição. Quantos anos ele tem? Hoje ele está com 42. Aham. Estava numa transição de final de faculdade, com empregos não muito legal. Então ele estava ali numa necessidade também de mudar de vida. Ele morava em Ribeirão também. Morava com a minha mãe em Ribeirão. Morava na casa da tua mãe na em casa da Ribeirão. minha mãe. E foi quando a gente... E não era casado na época? Não era Tinha, casado. sei lá, 20 e muitos 20 anos. e poucos anos, E aí a gente começou a montar a loja e foi os dois para a loja, né? O Rafael cuidava muito da produção, da parte pesada e de degustação. Ele pegava bolo e ia andar na rua oferecendo para todo mundo. Parava no farol, oferecia para as pessoas conhecer, apontava, ó, minha loja é ali, vai lá conhecer. E isso foi engraçado porque passou 2 meses, 3 meses, começou a ter fila na loja para comprar bolo. E aí as pessoas em Ribeirão Preto falaram, meu, o que é isso? Que loja é essa? De onde surgiu essa história, né? Uma loja que vende bolo, não tem café, não tem bolo em pedaço, não tem fatia, tem que pegar o bolo e levar para casa. Era uma coisa que desconstruía um pouco o que a gente estava acostumado. E aí chamou muita atenção, muita atenção. E aí foi quando a gente começou a ter procura para abrir novas lojas. Foi onde a gente decidiu, então,
Vamos parar, vamos estudar, vamos aprender. Aí vocês montaram essa primeira casa, primeira de casa de bolos ali de Ribeirão. Alguém cuidou da decoração? Era uma loja simples? A loja ainda hoje é simples, né? Mas o que ela tem por que você chama que ela é simples? Porque ela tem alguma cenografia ou não? É o balcão. Ela tem balcão, geladeira. Hoje ela tem os painéis digitais, né? Para divulgação, sabores. Tem alguma. Tem a decoração. Decoração. Mas tem decoração assim? Ela tem uma cara? Não. É uma loja. Ela tem um layout dela. Tem layout, mas ela não tem uma decoração. Ela não é cheia de. Não é cheia de coisas. A gente tem uma característica, Facundo, assim, de novo desconstruindo um pouco o que é o mercado. A gente não tem um público-alvo. A gente não tem uma faixa de renda que a gente atende. Então, assim, eu tenho loja nos Jardins, eu tenho loja em Ipanema, eu tenho loja nos melhores pontos do Brasil. E tem loja no extremo leste, no extremo sul, no nordeste, em regiões onde é classe D e E. Porque bolo não deveria ter classe social, né? Bolo atravessa todas as classes sociais. Sabe o que é legal de ver? Assim, a gente chama a nossa atenção. Eu tenho lojas nos Jardins, onde chega uma pessoa com motorista, e, ao mesmo tempo, está o motorista do lado comprando o mesmo produto pelo mesmo valor e circulam muito bem no mesmo ambiente. Então, a loja ela não cria uma resistência para ninguém entrar. Ela não tem nenhuma característica, essa loja não é para mim. Nem tanto para o público A, nem tanto para o público D. Todos circulam bem. Quando eu falo, é um pouco dessa simplicidade que a gente tenta manter, entendeu? Que a gente busca. Então, assim... Quando você consegue quebrar esse paradigma que eu preciso ter um nicho, dificulta muito para a gente, né? Porque a gente tem que lutar contra isso para manter isso sempre muito claro. Mas isso para a gente é prazeroso de ver as lojas em qualquer situação do país tendo cliente. Eu vou te dizer uma coisa. Quando me perguntam público-alvo, eu sempre tenho dificuldade de dizer qual que é. Porque a gente vende luxo simples, né? A gente vende um bolo, eu vendo drink, eu tenho restaurante, eu vendo um show. Quer dizer, para grande parte do país é inacessível, né? Porque, enfim, a gente tem um país muito desigual, de desigualdade de renda, mas eu vendo luxo acessível. Eu não posso, se eu estou vendendo um produto de qualidade, eu não posso dizer que eu vou atender só uma classe social. Exatamente. Ou um tipo de pessoa específica. E eu penso muito como você. O meu produto, ele é a minha personagem principal. Meu público-alvo não é o cliente, é o meu produto. Exatamente. Eu tenho que ter um produto-alvo e não um público-alvo. Fazer com que meu produto ele seja a estrutura da ferramenta do meu marketing. Eu acho que mais genial, eu acho que a maior lição que eu tiro dessa conversa é o sampling, né? A amostragem. A coisa que começou ali atrás com teu irmão, passando em Ribeirão Preto, mostrando, né? Degustando. Fazendo... Você confia tanto no teu produto que você vai dar, experimenta. A relação pessoal, a relação ali com o produto das pessoas. E também olho no olho, né? Você sabe com quem você está conversando. É a dona Sônia, que no final das contas está com... Você conheceu o seu cliente, sabia o que o seu cliente precisa, o que ele gosta. Então, assim, chegou o momento desta loja que minha mãe sabia o nome dos clientes, sabia o que ela gostava, sabia o que ela ia levar. Então, você criar essa relação te dá uma segurança para o desenvolvimento, te dá uma segurança de saber, falar, esse é o caminho. Como é que a gente vai conseguir manter isso para o futuro? Como é que isso vai ser sustentável? E aí volta naquilo que a gente já falou. Escolher bem os franqueados, ter segurança que aquele produto que você faz é o melhor que você consegue fazer, você está dando o máximo para sair o melhor produto. Então, a gente luta muito por isso. E isso faz... Eu acho que isso é a grande base do sucesso da Casa de Bolo, entendeu? Manter essa simplicidade lá do começo com as características de hoje. 15 anos depois, como é que a gente conseguiu manter isso, entendeu? Não perdendo a característica inicial. E aí, o Fabrício não, teu irmão fez a primeira loja com a tua mãe. Minha mãe. Um ano depois tinha gente batendo na porta, tinha fila. 3 meses depois. Que era montar uma franquia. Exatamente. E aí a gente não era da área, né? A gente buscou a BF para se especializar, para adquirir. Conta essa história um pouquinho, porque eu acho que interessa muita gente que está nos ouvindo. Assim. Exatamente. Você tem um produto bom, você fala, pô, acho que a saída de expansão disso daqui é a franquia, você já tem um modelo testado, você já sabe qual que é o seu produto, você já testou, você sabe qual que é a tua rentabilidade. Como que você transforma isso numa franqueadora? Então,
Acho que o primeiro passo é você buscar conhecimento. É estudar, esgotar todas as possibilidades dentro do seu negócio e buscar apoio junto à EBF. A EBF hoje é uma entidade que te dá todo o respaldo para você ser um franqueador e também ter conhecimento como franqueado. A ABF é a Associação Brasileira de de Franchising. Isso. Tá. Então, isso para a gente foi muito importante, porque a gente buscou conhecimento com a ABF e teve muito retorno e foi muito rico para a gente. Depois do conhecimento, o desafio era manter isso multiplicável. Como é que a gente vai dar assessoria, como é que a gente vai dar garantia, que é a pergunta que você fez, como é que a gente garante, né, que isso chegue lá na ponta para o franqueado, porque o franqueado precisa ter igual essa loja aqui de sucesso, precisa ser a loja dele. Então, também criar processos, criar métodos de atendimento ao franqueado, criar marketing, sabe? Trazer ferramentas para ajudá-lo a fazer dele uma loja de sucesso. Quando vocês começaram a perceber que o projeto estava ficando complexo, você no começo não queria abandonar o teu emprego, então, né? O que a gente fez? Quando a gente decidiu ir para o modelo de franquias, a gente chamou alguns parentes que estavam ali, que mostraram interesse, e colocamos na mesa. Falou, olha, nós vamos fazer um laboratório, a gente está aprendendo e vocês vão entrar com a gente nesse momento. Então, a gente quer aprender com vocês também a relação franqueador e franqueado. Então, eles foram os primeiros franqueados. Foram os primeiros franqueados. Estão com a gente até hoje, estão super bem. E fizemos. Só que tinha relação de proximidade com a minha mãe, de não tão profissional, né? Tinha uma relação pessoal. Quantos foram os primeiros franqueados? Foram cinco lojas. Não em Ribeirão, já em outras já cidades. em outras cidades, Ribeirão e outras cidades. Então já Rio teve uma Preto, segunda Goiânia, loja dentro de Ribeirão. Já. Na segunda etapa, quando a gente entendeu como funcionava esse modelo, a gente falou, agora chegou a hora da gente se preparar para abrir para o mercado, para pessoas que não são da nossa relação. Mas vamos abrir só cinco lojas porque a gente não sabe como lidar. A gente precisa ter a nossa base primeiro. E foi o que a gente fez. A gente se estruturou primeiro com pessoal, treinamento, e abrimos para o mercado 5 lojas. E daí para frente, Facundo, foi escalonando. A gente sempre trabalhou em preparar a nossa equipe primeiro para crescer. Então, de 5, a gente já fez um projeto para 20, já achando que ia ser muito. Aí de 20 para 50, a hora que a gente viu, tinha 200 lojas e não parou mais. Quando a dona Sônia pensou, não sei se foi teu irmão que pensou nesse modelo de franquias, você já abandonou teu emprego, não? Então, aí veio, quando a gente chegou num número de lojas onde a demanda começou a exigir demais, a gente fez um plano entre os irmãos, né? Porque em 4 irmãos, só o Rafael estava dedicado exclusivamente ao negócio. O Rafael é seu irmão mais novo. Mais né? novo. Então, a gente fez um plano de transição dos outros 3 irmãos, meu e dos outros 2. Então, conforme ia ganhando corpo a franquia, a gente ia se desligando do negócio e vinha. Então, a gente fez em 3 etapas. Você fazia o que naquela época? Eu trabalhava em construção civil. Construção civil. Construção civil. Eu era gestor de uma construtora. O outro irmão era engenheiro mecânico, numa multinacional. O que está em Portugal hoje era diretor de vendas da Tintas Coral. Então, conforme todos cargos super... Todos já muito bem colocados no mercado. Né? Deve ter dado um frio na barriga, né? Sim, foi difícil. No começo, entender que isso seria o nosso negócio foi desafiador. Mas a gente tinha um propósito ali, a gente estava focado naquilo. Então, a gente só fez uma transição para que a gente não exigisse demais da empresa no momento que ela precisava de estrutura. E a relação societária entre vocês, todo mundo tem a mesma... Toda igualitária. Toda igualdade. A dona Sônia também não? Ela tem uma participação menor, mas é porque ela também tem os centros de treinamento que são dela. Entendi. Mas e ela é ativa, ela trabalha todos os dias? Todos os dias. Ela que produz as receitas. As receitas hoje são feitas por ela, assim, na parte física, né? Ela que faz toda a parte dos cadernos de receita. E a loja de Ribeirão Preto, a primeira, continua? Continua. Loja número 1 está lá ainda. Está lá. E tá vende lá. bem vende ainda? Vende bem, não tem... E essa loja pertence à família? Pertence ao grupo? Hoje fica o Rafael. O Rafael que cuida dessa loja? Cuida dessa loja. E ainda cuida de todo o marketing. Ele ainda mora em Ribeirão. Mora em Ribeirão. Que interessante, cara. E aí, quando que caiu a ficha de que vocês tinham que ir para Portugal? Então, na verdade, a gente sofreu uma pressão para ir para os Estados Unidos.
Porque Miami, Orlando, que teve aquele movimento, né, do Brasil, muito brasileiro indo para lá. E quando a gente tomou essa decisão de ir para lá, a gente foi lá, foi conhecer, fez prospecção, tentou entender um pouco do mercado. O mercado americano é incomparável, né, com qualquer mercado do mundo. Mas a gente chegou à conclusão que a gente ainda tinha muito a fazer aqui para poder despender energia para fazer um projeto fora, né? A gente ia ter que gastar muita energia e focar muito lá para fazer isso acontecer, e tinha muita oportunidade ainda aqui no Brasil. O Brasil também é um país pujante, né? É um país que independente de governo, é um país que luta, cresce dia a dia. Então, a gente decidiu por segurar o projeto americano e manter aqui o foco. Agora que a empresa está estruturada, tem um nível de crescimento já estruturado, a gente ainda cresce 2 dígitos todo ano em número de lojas. 2 dígitos por ano? Por ano. Em Pai número de amado. lojas, o ano passado a gente cresceu 82 lojas. Então, assim, o crescimento ainda é muito forte. E tem muito espaço ainda, tem muito o que fazer aqui. Só que aí chegou o momento também de entender um mercado novo, né? Eu tinha vontade já do Eduardo, o irmão mais velho, ir para Portugal, para a Europa, né? Itália, Portugal. E aí a gente falou, então abre a loja e vamos estudar primeiro. Não vamos pensar como franquear, vamos entender o mercado, como fazer, produto diferente, cultura diferente. O hábito de consumo é diferente do nosso. Então a gente está estruturando isso, aprendendo com tudo isso para depois montar o projeto de franquia. E hoje em dia, para você investir numa franquia da Casa de Bolos, você tem que investir aproximadamente quanto? Então, hoje a gente tem alguns modelos de loja, né? Tem lojas para cidades menores ou para bairros menores e lojas para demandas maiores. Então, hoje de 120 a 180, 200 mil reais, você recebe uma loja pronta, montada, já com equipamentos e estoque inicial. E você consegue ter mais ou menos quanto por cento se a operação vai bem, quanto de rentabilidade tem o negócio? Então, hoje... Porque bolo deve ter uma margem a margem é muito boa. boa, né? Então, assim, hoje uma loja num voo de cruzeiro, que a gente fala, né, já atingiu o ponto de equilíbrio, já superou, está ali na média da rede, ela deixa de 25% a 30% de margem líquida. Uau! Isso é muito impossível de encontrar, por exemplo, em restaurante. É difícil. Eu Mas, consigo, assim, às vezes, 15, 16 e vai muito do franqueado, né, da dedicação do franqueado, na compra, na gestão, em desperdício, né, de ter muita gente ou pouca gente no atendimento. Então, mas 25% de margem é bem razoável. E uma condição é que o franqueado trabalhe no balcão. Ele precisa estar trabalhando na loja? A ideia é que ele comece, né? Hoje eu tenho franqueados com 12, 14, 10 lojas. Então é impossível dele estar em todas, mas ele começou com uma. E ele foi o cara do balcão, ele foi o cara de produção, ele foi o cara que viveu a loja. Depois que ele passou por esse processo de entender o negócio, ele vai para a expansão. A gente não tem nenhum projeto que começou com 5 lojas. E me conta uma coisa, uma loja bem administrada, bem num bairro nobre, ela fatura em aproximadamente quanto? 100 mil, 70 mil? Gira em torno de 100 a 120. Uma loja na média, né? Tem lojas muito maiores, mas a média da rede é 120. E o que vocês aprenderam em Portugal que dá para trazer aqui para o Brasil ou vice-versa? Tem alguma peculiaridade do mercado europeu, do mercado em Portugal, que você poderia importar essa tecnologia ou essa maneira de administrar para cá? Então, é muito diferente, né? A característica de consumo de Portugal é muito diferente. Lá eles não compram volume, eles compram aquilo que eles vão consumir no dia. Eles evitam o bolo doce para crianças, então isso para a gente lá está sendo uma dificuldade, né? Então, aqui a mãe vai comprar um bolo para ela, a criança entra na loja, ela leva um bolo de cenoura com cobertura. Mas a facilidade de atendimento, o português ele é muito aberto, né? Ele quer conhecer tudo. No começo eu olhei ainda um pouco ressabiado, mas depois que ele é um pouco igual, a cultura é um pouco parecida. Depois que ele conhece, ele te abraça. Então, a gente tenta trazer um pouco dessa proximidade com o cliente, né? E bolos salgados? Tem algum? Então, a gente tem um bolo de queijo, que é um bolo, não é carro-chefe, não é, ele parece um pão de queijo.
E a gente já tentou alguns sabores, algumas ideias. Não foi bem. Então, fica maravilhoso, né? Muito gostoso, mas... Dona Sônia botou a mão, não poderia ser diferente. Mas estraga o ambiente, vamos dizer assim. Como assim? O cheiro, ele domina o cheiro. A gente fez um bolo com recheado com calabresa. É maravilhoso, mas ele acaba com o core do negócio, com aquilo que a gente está... Então, assim, ele rouba muito a essência do negócio. E o mix de produtos que vocês criaram, é esse o core e vocês não estão pensando em expandir mix de produto. Vocês vão continuar com bolo. Eu sei que vocês têm outras sobremesas, né? Que vocês têm tem alguns bolos que são sobremesas, né? A gente tem manjar, tem brigadeirão, tem bolo pudim, tem bolos confeitados, né? Para aniversário. Então, assim, mas o core é o bolo. Então, o nosso foco e ali o que a gente busca é manter isso. Cada vez vai ficando mais difícil, né? Criar novos sabores, mas o foco é manter ali o bolo. Trazer produtos novos, talvez a gente perca um pouco o foco. E a gente já tem alguns outros produtos que a gente monitora, como é que a gente poderia ter uma sinergia boa com o bolo, mas que não tire o protagonismo não tire do bolo. Ali o foco principal. E o que você acha que vai acontecer com a Casa de Bolos daqui a 3, eu não vou te chamar de 5 anos, porque é um horizonte muito longínquo. No Brasil é muito longe. Mas o que você quer para a Casa de Bolos nos próximos 2, 3 anos? Facundo, hoje a Casa de Bolo, assim, a gente trabalha com planejamento muito seguro. A gente busca hoje um crescimento sustentável, né, em lugares que a gente ainda não chegou. Então, a gente está chegando agora no Nordeste, Norte, que para a gente era muito difícil chegar. Nossa, tem um campo enorme. Tem muita região. A região mais forte que vocês têm é aqui, Sudeste. São Paulo, Sudeste. A gente começou aqui, né? Mas o Sudeste é muito forte, o Sul está crescendo muito rápido. Nordeste, eu acho que agora é a bola da vez, que está com muita demanda. E o Norte, a gente, por uma questão estratégica nossa de atendimento, a gente segurou por algum tempo. E agora a gente se organizou para conseguir atender o Norte, por causa de distância logística, de tudo. Então, o sonho da avó Sônia lá atrás era chegar no Brasil inteiro. Então, esse é o nosso projeto de horizonte, né? Onde a gente sempre está mirando. Então, a gente quer chegar em todos os lugares no Brasil. Então, a gente acredita que hoje, para daqui 3, 4, 5 anos, a gente chegue ali próximo a gente quer chegar próximo a 800 lojas abertas, né, funcionando, operando, e no Brasil todo. Chegar em regiões que a gente hoje não imaginaria que pudesse ter um negócio desse. E tudo isso está acontecendo com capital próprio, Fabrício? Vocês vocês procuraram aporte de fundo de investimento? Tudo isso é capital próprio. Vocês estão bem calçados do ponto de vista de investimento para conseguir chegar nesse número? Facundo, a gente, desde o primeiro dia, sempre com capital próprio, a gente nunca tomou dinheiro no mercado, não tem nenhum tipo de alavancagem, nada, então o capital é sempre próprio. As nossas expansões é muito segura, né? A gente não dá um passo à frente sem ter a base preparada. Então, em relação a isso, a gente é muito conservador. Eu que cuido da parte de expansão, às vezes tenho algumas discussões com o irmão do financeiro, porque eu quero acelerar um pouco. Ele fala, não, calma, nós temos que ter essa estrutura antes. Então, sempre com capital próprio, sempre muito seguro de cada passo que a gente dá. A gente não sonhava ter uma franquia hoje com 670 lojas, e hoje nós temos. Agora, como cuidar disso? Como é que jogar isso fora? Eu acho que isso é uma sabedoria. Eu estava te falando que, para mim, sucesso é estar satisfeito com aquilo que se tem. Para mim, eu traduzo o sucesso dessa maneira. Eu estou satisfeito, acho que eu não preciso me arriscar mais além disso. Eu quero viver, eu quero aproveitar um pouco do fruto do meu trabalho, né? E você precisa de sabedoria para sair um pouco dessa roda viva e pensar em como... Se você não se controlar, a hora que você vê, você está fazendo coisas que não é do seu negócio. Exatamente. Você tá agindo de maneira que não é aquilo, não é a sua essência, não é aquilo que você... preza, não é aquilo que você criou. E ao se descolar da sua essência, você coloca tudo em risco. Exatamente. Fabrício, que delícia de conversa, viu? Eu adorei. Também adorei. Foi 1 hora de conversa e foi ótimo, assim. Vida longa e próspera para a Casa de Bolos. E espero que vocês, especialmente a Dona Sônia, veja seus bolos no Brasil inteiro. Vai ver.
Feliz 26 pra gente. Para nós. Obrigado. Diva de CNPJ toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima.